Olá pessoal, boa tarde. Conforme a gente citou anteriormente, tá? A gente ficou devendo aí para vocês um exercício sobre forjamento, tá? Então, como que a gente vai desenvolver essa atividade, esse exercício, tá? Primeiro, temos aqui a fórmula da força exercida durante o forjamento, tá? Que leva em consideração o volume do objeto que está sendo forjado, a resistência real à deformação, o limite natural de dimensão inicial na questão, quando a gente está vendo, avaliando sob o aspecto de forjamento, essa dimensão aí é a altura inicial, tá? E a altura sobre a altura final, tá? Isso tudo dividido pela diferença entre a dimensão da altura inicial menos a altura final, tá? Notem que não tem nada diferente do que nós não estudamos até agora, tá? Onde toda vez que vamos avaliar força, avaliamos a questão da resistência que o material oferece ao processo que ele está sendo submetido, sempre multiplicado contra a, o fator que vai levar em consideração a deformação do material e sempre vai considerar essa questão do a dimensão inicial e dimensão final, tá? Então, aqui não foge a essa regra. A questão aqui, pessoal, é que nós teremos também a, a resistência da deformação para os materiais vai variar do tipo de equipamento que você vai utilizar para fazer o procedimento. Quando utilizamos um martelo ou uma forja mais como que a gente pode dizer, na verdade uma forja livre, né? A gente vai utilizar um tipo de resistência à deformação, que vai ser superior, por exemplo, quando a gente utiliza uma prensa. Quando a gente fala que utiliza uma prensa, está usando, já está impondo condições para fazer a conformação mecânica desse material, tá? Então, quando eu falo que o parâmetro está relacionado a martelo, tá? Forjamento em forma aberta, a gente vai trabalhar com um tipo de resistência à deformação. Quando falamos que é prensado ou através de matrizes, a resistência é outra. Então vamos aqui para um caso para a gente estudar. Vamos estudar aqui um modelinho. Então, o exercício pede: determine o esforço necessário para deformar o batoque de aço 1035. Batoque é a denominação que utilizamos para o material que vai ser forjado. Então, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, um blank, quando a gente está falando na questão de uma estampagem, né? Quando a gente está falando do material quando vai ser usinado, a gente usa outras denominações. Aqui no forjamento a gente vai utilizar a denominação batoque, tá? E qual é a situação neste exercício? Temos aqui uma barra redonda com 76 milímetros inicialmente e altura de 235 milímetros, tá? Então, é uma barra redonda que vai ser submetida ao forjamento até a gente encontrar esse objeto no formato definido na figura aqui abaixo, tá? Onde ele tem aqui um diâmetro maior dele de 120 milímetros e a altura maior dele vai ser dada pela composição de altura de componentes aqui dessa, parece que é um peão, né? Esse objeto, tá? Então aqui ele tem uma altura do prisma que a gente tem superior de 40 milímetros. O prisma intermediário ele tem 50 milímetros, tá? Aqui todo mundo às vezes se engana com essa questão aqui dessa altura aqui, tá? Então tá aqui essa distância aqui de 50 milímetros. E o prisma inferior, tá? Que unidos formam a peça que vai ser forjada, tem 70 milímetros.
Então, teremos aqui 70 mais 50, 120 milímetros, mais 40, 160 milímetros. Nota, então, que esse objeto saiu de uma altura de 235 milímetros para 160 milímetros de altura, enquanto a largura inicial, que era de 76, foi para uma largura máxima de 120. Então, toda essa deformação é dada através de forjamento, provavelmente em forma, tá? A gente consegue esse tipo de situação quando é feito em forma. Para fazer o cálculo desse forjamento, será necessário a seguinte situação. Teremos que definir aqui quais são os volumes de cada uma das partes desse objeto que nós estamos fazendo o forjamento. Tá? Então, por exemplo, ali em cima, aquele cone, aquele tronco superior ali, a gente vai fazer um cálculo relacionado à altura e ao diâmetro dele, tá? Tem o diâmetro inicial aqui de 40 milímetros e o final tem um diâmetro de 60, tá? Com a altura de 40. Então, esse objeto, essa primeira parte aqui do objeto será feito um cálculo desse tronco. Depois, vamos calcular o intermediário aqui, tá? Onde nós vamos ter é, um, um cilindro, né? Que vai ter de altura 50, tá? Que é esse 50 que aparece aqui, com o diâmetro de 120, tá? Então, vou marcar aqui, ó. Diâmetro de 120. Então, a segunda parte que vamos avaliar é essa. E, finalmente, o último tronco, tá? Que nós temos a altura desse tronco de 70, tá? O diâmetro, o menor diâmetro dele vai ser 50 milímetros e o maior diâmetro será 120. Ok, então vamos começar a fazer os cálculos. Então vamos definir aqui os volumes para depois verificar o esforço. Para cálculo de volumes, como que é feito então isso daqui? A gente vai fazer a primeira questão, vai verificar quanto que é que esse material sofreu de deformação, tá? Então, considerando que a altura inicial do material do batoque aqui inicial é de 235 milímetros, enquanto a altura final dele ficou em vamos anotar aqui, ó, 160 milímetros, a gente vai verificar a primeira coisa, qual é a diferença entre a altura inicial e final, tá? Qual que é a altura inicial aqui? A gente tem 235, tá? Menos o 160, que é a altura final, nós vamos encontrar aqui, então, uma diferença de 75 milímetros. Essa diferença é o que vai dar aqui parâmetros para nós conseguirmos calcular qual é a intensidade dessa deformação que ocorreu nesse material, tá? Como que a gente faz então essa questão da intensidade das deformações? Vamos fazer então uma regra de três, pensando sobre o seguinte aspecto. Se nós temos aqui 235 milímetros é a altura inicial e a deformação, então ele vai representar para a gente 100% da altura inicial. Quanto que é o percentual para chegar, fazer essa redução de 75 milímetros, tá? Então, aqui entra X. Então, a gente forma uma regra de três assim. 235 equivale a 100%, quanto que e 75 equivale a x, tá? Como que fazemos o cálculo agora? Em x, né? A gente faz multiplicação em x, é uma regra de três comum, tá? Então fica 235x será igual a 75 vezes 100%.
Temos então que x é igual a 7.500% sobre 235. Fazendo as contas aqui, nós vamos chegar em 31,91% de redução da altura desse batoque. Tranquilo, pessoal? Se tiverem dúvidas, já sabem, manda aí uma mensagem para a gente no Diz que procuramos sanar essas dúvidas. Para que a gente faz esse cálculo? À medida que a gente encontrou aqui o índice de deformação, o percentual de deformação desse material, nós vamos consultar a tabela pertinente a essa para verificar a resistência do material mediante a deformação que foi imposta ao material. A gente vai considerar neste exercício o cálculo da resistência de materiais pertinente a martelo. Então vamos lá. Sabendo 31,91, voltamos lá na página onde tem as tabelas. Vamos verificar que 31,91 ele vai estar inserido aqui nesta faixa, tá? Quando a gente leva em consideração que vai ser feito o forjamento através do uso do martelo, tá? Então a resistência à deformação aqui fica entre 20 a 30 kgfm por milímetro quadrado. Ok, levando essa informação para o nosso exercício, temos então que a faixa entre 21 a 40, é, entre 21 e 40%, tá? Vai equivaler à resistência do material de 30 kdf por milímetro quadrado. Notem que aqui eu procurei utilizar o percentual máximo, tá? De resistência, porque a gente também não conhece as condições, né, do material, as condições que está sendo feito o forjamento. Então, para a questão de cálculos, vamos considerar o esforço máximo. Ok. Com isso, estamos habilitados agora a fazer, então, os cálculos dos volumes que vão compor, né, o nosso objeto. Então, temos aqui, primeiramente, o volume do cilindro, vai ser dado por essa equação, tá? Que o volume do cilindro é igual a π vezes r ao quadrado vezes h, tá? E o tronco de cone, tá? São aquelas partes que tem dois diâmetros, né? Ele vai numa progressão aqui de diâmetros, você sai de um diâmetro menor e vai para um maior, é dado por essa outra equação, onde o volume do tronco é igual a π sobre 12 vezes h vezes d maior ao quadrado, diâmetro maior ao quadrado, mais diâmetro maior vezes diâmetro menor, mais diâmetro menor ao quadrado. Ok? Fazendo a aplicação dessas equações, tá? Então, eu vou fazer aqui ao lado para o cilindro, tá? O cilindro é esse intermediário que nós temos ali. Então, para o cilindro. Então, eu vou só montar as equações, mas eu já tenho aqui os resultados pertinentes. Então, nosso cilindro aqui será dado, então, por π, o r ao quadrado. Quem é r aqui para a gente? Se esse cilindro aqui tem 120 de diâmetro, tá? Que é dado aqui, ó. O raio é metade de 120, então fica 60 ao quadrado, tá? Vezes a altura. A altura do nosso cilindro é 50 vezes 50. Com isso, calculando aqui, a gente encontra o volume deste cilindro. O tronco superior, eu vou pôr aqui tronco 1, tá? Na verdade, exatamente isso, o tronco 1, tá? O volume do tronco 1, que aqui no nosso exercício ele foi dado aqui, ó, o resultado, tá? Do tronco. Aqui é o do cilindro.
e aqui é do tronco inferior. Então vamos aqui, ó, tronco 1, que é o equivalente a esse resultado. Será igual a π sobre 12, π sobre 12, vezes a altura do tronco superior aqui, tá? A altura é 40. Então, vezes 40, que multiplica diâmetro maior, nós temos aqui 60, é o diâmetro maior, então é 60 ao quadrado, mais 60 vezes diâmetro menor que 40, tá? Mais 40 ao quadrado. Ao quadrado. Então, aqui a gente fecha essa equação. O cálculo dele, o resultado vai ser esse 400... desculpe. Deixa eu apagar aqui que eu indiquei errado. Cadê? Borracha aqui. O volume pertinente a esse tronco é o volume indicado ali por V1, tá? Então, temos 79.587,01 milímetros quadrados, o resultado dessa conta. Quando a gente aplica esse do cilindro, vai ser esse volume 2 aqui, tá? De 419.664,42 milímetros. E, finalmente, o volume do tronco 3, tá? Que é essa parte de baixo aqui, ó. Vai ser dado, ó, volume de tronco 3 vai ser dado por π sobre 12, multiplicado pela altura dele. A altura dele é de 70, tá aqui, ó. 70 é a altura desse tronco, vezes 70, que multiplica diâmetro maior ao quadrado. Então, nós temos 120 ao quadrado, mais 120 vezes 50, que é o menor, tá? Que é o diâmetro menor, mais 50 ao quadrado. Fazendo a conta dessa equação toda, nós encontraremos então o valor de 565 vezes 565.486,67 milímetros quadrados, tá? Ok, tendo isso daí em mãos, o que que nós vamos fazer então agora? Agora a gente precisa definir qual que é o valor somado desses volumes, tá? Para encontrar o volume total dessa peça que foi forjada. Tá? Então, fazendo a somatória disso, nós temos então que o resultado da soma desses três partes aqui, nós temos o volume de 1.064.738,1 milímetros quadrados. Maravilha. Com isso, ainda falta, para a gente alimentar a nossa equação, ainda falta o valor referente às diferenças de alturas entre o volume inicial, entre o batoque inicial e o batoque final, tá? Então, a gente tem aqui, o inicial era 235, né? 235 menos 160, que foi aquela conta que a gente fez lá no começo, aqui, ó, para fazer a nossa regrinha de 3, tá? Então, S vai ser equivalente a 75. Agora, a gente pode alimentar nossa equação. Temos todos os fatores necessários para a conta. Então, a força para o forjamento aqui será igual ao volume do objeto, vezes a resistência do material, vezes a deformação, que é dado por Ln, de altura inicial sobre a altura final. Tudo isso sobre
a diferença entre as alturas inicial e final. Ok. Então agora a gente vai aplicar a fórmula. Então colocamos aqui o valor que calculamos agora de 1.064.738,1 milímetro quadrado, que multiplica a resistência do material, que é dada por 30 quilogramas força por milímetro quadrado, vezes a deformação dado por Ln de 235 sobre 160, tudo isso dividido por 75 milímetros. Executando essa fórmula, essa conta toda, nós encontramos o valor de 163.719,11 quilogramas força, tá? Ou seja, para fazer o forjamento desse batoque inicial para esse objeto menor aqui, a gente utilizou praticamente aqui 164 toneladas, tá? Então, a gente aplicou aí um esforço de 164 toneladas para sair de uma situação inicial e chegar na situação final. Tranquilo, pessoal? Não é difícil, tá? Só tem que organizar bem as informações e fazer as manipulações aí de geométricas, né? Checar a geometria de cada uma das partes da peça que será forjadas para encontrar o volume necessário ali, o volume que vai dar para a gente aqui as condições para fazer os cálculos e esforços. Tá bom, pessoal? Por esse vídeo aqui, seria somente isso, tá? Creio que se vocês tiverem alguma dificuldade, estou à disposição, pode chamar lá no Teams, pode chamar por mensagem e ele te tenta responder as dúvidas. Tá bom, pessoal? Muito grato e um ótimo dia, uma boa noite ou um bom período aí para você, tá? Um grande abraço.